Pois bem, pessoal, eu venho acompanhando atentamente o debate contemporâneo nos campos da filosofia e das neurociências sobre esse tema que está em pauta, em auge, que é o jejum de dopamina. E tal imersão tem me permitido sintetizar as bases científicas e os desdobramentos existenciais que fundamentam essa disciplina do autocontrole. E com base nesses estudos, que eu praticamente memorizei boa parte de vídeos, áudios, etc., eu trago então a minha interpretação de forma resumida em relação a esse assunto. Nós vivemos num tempo curioso e perigoso. Nunca tivemos tantos estímulos e nunca estivemos tão exaustos por dentro. O nome técnico é dopamina, mas o nome existencial é fome, vazio existencial. A dopamina é um mensageiro. Ela não é o prazer em si, ela é o sussurro que diz ao cérebro: isso é importante, repita, reitere. O problema começa quando esse sussurro ele vira um grito, um brado. Quando o sistema é inundado, por exemplo, por drogas, por remédios mal usados, por pornografia, por jogos, por redes sociais, por aqui que está, estímulos incessantes. Pronto, consegui resumir. O cérebro, como toda criatura viva, ele tenta sobreviver, ele tenta se defender. E como que ele faz isso? Diminuindo a escuta. Imagine um rádio ligado no volume máximo extremo ali o dia inteiro, sem leniência, estralando o som ali. Em algum momento os ouvidos vão doer, então o cérebro faz o que ele pode, ele tampa os seus ouvidos, ele reduz os receptores. E a tolerância, o prazer de ontem já não basta hoje, o que antes satisfazia, agora então apenas alivia, o que ainda alivia, em breve já não alivia mais. E é aí que nasce um fenômeno silencioso e devastador. É muito importante isso, a anedonia. Pesquisem depois. Que nada mais encanta, o, o desejo sexual já não tem mais aquele prazer intenso, o pôr do sol fica opaco, a conversa perde o sabor, o passeio, a poesia parece muda, a oração fica um eco vazio. Não porque o mundo tenha empobrecido, mas porque a sensibilidade foi embotada. E há algo ainda mais grave. O excesso de dopamina sequestra a vontade. Ele enfraquece a comunicação com o córtex pré-frontal, que é a região da escolha, da razão, da ética, da criação. É como se o homem racional fosse empurrado lá para o fundo da sala e o instinto ele toma o palco do ser. Então já não se age porque se escolhe, raciocina. Não, ele age porque o corpo dele está exigindo. Ou seja, o humano, você está ajoelhado diante da sua própria química. Por isso vemos ansiedade difusa, paranoia, agitação constante. Um corpo que não consegue repousar porque desaprendeu o silêncio. Em casos extremos, o excesso rompe a fronteira do real e abre portas inclusive para a psicose. A mente perde o eixo porque o eixo ele foi sobrecarregado. E aqui emana a grande ironia espiritual. Enquanto o conhecimento verdadeiro, aquele que emana da sabedoria, da contemplação de Deus, expande a alma, já o vício dopaminérgico faz o contrário, ele reduz, ele encolhe, que ele promete luz, mas entrega um buraco. Ele promete intensidade, mas rouba profundidade, porque é uma falsa luz. Brilha rápido, aquece um pouquinho e deixa cinzas, consequências ferozes, atrozes.
Por isso, nesse mundo saturado, qual que é a solução? Vamos lá. Algo que parece absurdo tornou-se extremamente necessário. A Bíblia é bíblico. A Bíblia diz que nós fomos feitos eternamente para descansar, parar, não fazer nada, silenciar. E esse é o chamado jejum de dopamina, que não é moda, mas está no ápice. É uma tentativa de voltar à ordem. Não se trata de eliminar a dopamina, porque ela é essencial, mas de libertá-la da tirania do excesso. Quando você corta os picos artificiais, algo curioso acontece. O cérebro reaprende a sentir, a sensibilidade retorna, a concentração retorna, a leitura volta a ser possível, a poesia volta a respirar, o silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um espaço, a relação sexual passa a ser prazerosa. E talvez o exercício mais poderoso seja o mais simples. 15 minutinhos ali sem fazer nada, nada mesmo, nada. Sem assistir, sem ouvir música, sem mexer no celular, nada de resolver problemas, de ficar atento, de precisar de estímulos. No início o corpo pode reclamar que a mente se agita, a ansiedade é o seu corpo. Pensamentos que surgem como moscas, é o vício que está implorando por estímulo. Mas se você permanece, algo se aquieta. A urgência passa como onda e no lugar do ruído surge um fundo. E é nesse fundo que a criatividade nasce. É nesse fundo que a oração verdadeira acontece, aliás. Não é uma oração falada, mas a presença, que os poetas chamam isso de quietude. A escritura chama de aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O excesso de dopamina nos mantém presos ao terremoto. O silêncio nos devolve a brisa. Filosoficamente, isso seria um domínio próprio. Espiritualmente é humildade. Existencialmente é cura. Quando você consegue ficar parado ali por 15 minutos ou até um pouco a mais, você está dizendo ao seu corpo: eu sou mais que impulso. Sou vontade. No silêncio, a alma volta a ter uma voz. Mas na oração ou na meditação, nós estamos exercitando o nosso cérebro. De fato, o cérebro, na verdade, ele nunca cessa de pensar. Já parou para pensar nisso? O cérebro, ele sempre está pensando, não tem como ele parar. Mas você não está excitando ele quando você ora ou você medita. A oração ou meditação, ela não grita. Ela organiza o espírito, mas não o estimula como um vício. Pronto. Na oração, o cérebro ele trabalha, mas o coração ele desce daquela rotação acelerada. Não há aquele bombardeio sensorial, não há surpresa de dopaminérgica, não há caça de prazer, estímulos. É como caminhar no campo aberto. Em vez de atravessar um cassino, então não, a oração ela não quebra esse jejum de dopamina, ou pelo contrário, ela costuma ser o remédio silencioso para o cérebro que desaprendeu a repousar. Bem como a meditação, se você não for alguém religioso, ela vai servir inteiramente bem para você. Esse, portanto, é um vídeo que eu fiz com um improviso demasiado, diferentemente dos outros, mas eu espero ter colaborado. Talvez eu refaça esse vídeo.